Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João Batista dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou João da prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Nós, os cristãos, mais do que o nascimento, nós comemoramos a morte. Porque a morte, para nós cristãos, se reveste de um significado todo especial. Nós não vemos e não enxergamos a morte como fim, mas a morte é, na verdade, um grande começo daquela vida que Deus nos prometeu, desde quando nos criou. Por isso o cristão enfrenta a morte de maneira muito diferente de quem não crê. Agora imaginemos um cristão que enfrenta a morte e a enfrenta por causa daquilo que acredita. E é capaz de ir até as últimas consequências para defender aquilo que crê. O martírio de João Batista, ele contém em si mesmo, nesta tragédia, uma série de mensagens importantes para a nossa fé cristã. Eu vou aqui lembrar apenas algumas. Primeiro, que o martírio de João Batista significa o preço que alguém pode pagar pela verdade. E o preço pode custar a própria vida da pessoa. Herodes era um rei muito violento. Era conhecido e temido naquela região da Galileia, cuja sede era Tiberíades, onde estava o seu palácio. Era um rei impiedoso. Mas ele tinha medo de uma única pessoa, João Batista. De João Batista ele tinha medo a ponto de proteger João Batista, mesmo
sabendo que João Batista o acusava. E as acusações de João Batista em relação a Herodes eram duras, porque João Batista dizia para ele: olha, você está em pecado, casado com a mulher do seu irmão, de quem você tirou a mulher. Então Herodes vivia sob o adultério, e João Batista não teve papo na língua, foi lá e mostrou onde estava o erro. Primeiro, porque era esposa do irmão dele. Segundo, no grau de parentesco, Herodíades, esposa do irmão de Herodes, Filipe, era também sobrinha de Herodes. Ele estava casado com a mulher do irmão, que era sobrinha dele. Repare a confusão. E por causa desta acusação, e porque também João Batista acusava Herodes de um monte de outras coisas, assassinatos, etc., Herodes decidiu prender João Batista, mas só prender. Mas quem morria de ódio da verdade que João Batista falava era a própria Herodíades. E como diz o Evangelho, chegou o momento oportuno. Aniversário de Herodes, um banquete, uma festa, e lá a filha de Herodíades, portanto a sobrinha neta de Herodes, dança, encanta o rei, e o rei então promete a ela dar tudo o que ela pedir, até mesmo metade do seu reino. A filha então vai consultar a mãe, Herodíades, que, morrendo de ódio da verdade de João Batista, pede à filha que peça ao rei a cabeça de João Batista. Então vejam, primeiro a troca. Olha que ponto. Essa mulher trocou metade do reino de Herodes pelo preço da sua consciência livre das acusações da verdade. Olha o preço que uma pessoa é capaz de pagar para não saber a verdade, para não estar em contato com a verdade. Então, João Batista é um mártir da verdade. Esse é um primeiro ensinamento. Quantas pessoas, por exemplo, nós perdemos a amizade porque um dia tivemos que dizer a verdade e se afastaram de nós? Isso foi um preço muito alto que nós pagamos, porque nós gostávamos dessas pessoas, mas elas se afastaram de nós por causa da verdade. Há pessoas que vivem nesse mundo fugindo da verdade, não querem se encontrar com ela, preferem viver sob o manto e a sombra da mentira que contam. Só que quando a gente conta uma mentira, a gente impede que as pessoas conheçam a nossa verdade. E as pessoas que conhecem as nossas mentiras, elas amam, não a nós, mas as mentiras que nós contamos. Quando você mente muito, você tem muita gente gostando de você. Quando você diz a verdade, o número cai assustadoramente. Mas as pessoas que ficam com você quando você diz a verdade são as verdadeiras amigas. Segundo ensinamento importante do Evangelho de hoje. Interessante que a morte de João Batista, violenta, acontece no cenário de um banquete. Um banquete de violência gera a morte do precursor de Jesus. A cena que nós vamos ver em seguida a esse texto do Evangelho da Bíblia, no Evangelho de Marcos, é a multiplicação dos pães. Então existe um banquete que produz morte e existe um banquete que produz vida. No fundo, o evangelista está querendo fazer a comparação de duas refeições de dois banquetes. O banquete de Herodes, que só produz violência e morte, e o banquete de Jesus, que alimenta 5.000 homens
sacia a todos e produz vida. O banquete de Jesus é um banquete que dá vida. O banquete de Herodes é o banquete da morte, é o banquete da violência. Terceiro importante ensinamento de tudo isso: de alguma forma, Jesus de Nazaré dará prosseguimento à missão de João Batista. O Evangelho de hoje termina dizendo que depois que João foi decapitado, os discípulos de João foram lá pegar o cadáver e sepultaram o corpo de João Batista. O versículo que se lê na Bíblia logo em seguida é que Jesus, sabendo do que havia acontecido com João Batista, inicia a sua vida pública. Então é como se Jesus entendeu: João Batista morreu, agora eu entro em cena, é a minha hora. Jesus começa a vida pública dele praticamente depois que João Batista, de forma trágica, termina dele. E os mesmos, de certa forma, os mesmos que de certa forma articularam a morte de João Batista estarão também envolvidos com a morte de Jesus. Herodes estará envolvido com a morte de Jesus. Se lá, e nós temos um outro personagem na morte de Jesus, que é Pilatos, que pelo mesmo medo, pelo mesmo receio que Herodes, do mesmo jeito que Herodes entrega João Batista para ser decapitado, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Ambos morrerão pelo mesmo motivo: a verdade, o reino de Deus. João Batista batizava dizendo que o reino estava próximo, que era preciso se converter. Jesus também passou a sua vida pública toda anunciando o reino de Deus. E como João Batista pagou o preço desse anúncio com a própria vida. Vejam, há muito do que se dizer desta cena, mas ninguém pense que algo motivado pela fé termina com a morte do líder. De forma alguma. Pensem, a morte de João Batista só fez aumentar ainda mais o desejo de conhecer a Jesus e de segui-lo. A morte de Jesus e sua ressurreição são a causa hoje da nossa existência como cristãos, como igreja. Os perversos desse mundo acham que eliminando a verdade, ou aquele que diz a verdade, que diminui em nós a vontade de conhecer a verdade. Muito pelo contrário, aumenta. A história da nossa igreja é uma história coalhada pelo sangue de muita gente que derramou seu sangue por causa da verdade que estava anunciando. O profeta, o próprio Jesus dirá, nunca é bem aceito. Não esperem do profeta aplausos. O profeta geralmente ele incomoda, geralmente não, sempre incomoda, porque ele está convicto em si mesmo de que ele tem uma missão de esclarecer, de dizer o que é a realidade, e o faz em nome de Deus, e diz que faz em nome de Deus. O profeta Jeremias, que nós ouvimos na primeira leitura, nos diz Deus falando para ele, para o profeta: põe a roupa, põe o cinto, levanta, vá dizer sem medo o que eu estou pedindo para você dizer. E Deus disse ao profeta: não tema, não fique com medo diante deles, eu vou dar a você uma dureza, uma dureza de coração, você vai virar uma coluna de ferro, para que você não tenha medo. Vão fazer guerra contra você, mas eles não vão prevalecer, porque eu estarei contigo.
Eu estarei com você, disse Deus ao profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja que somos nós, não podemos deixar diminuir esta dimensão que é tão básica da nossa condição cristã. O nosso batismo nos deu esta configuração de profetas como Jesus. Esta herança da missão profética Jesus confiou a cada um de nós. Eu sei que cada um tem aí com você, na sua mente, na sua memória, histórias de preços muito altos que você teve que pagar por causa da verdade que você defendeu. Mas nunca Deus permita que você um dia diminua o seu amor pela verdade. Continue defendendo aquilo que você acredita. É claro que aquilo que você acredita deve ser aquilo que Jesus acredita. Você é um cristão, então você carrega com você os mesmos valores de Jesus. Não tenha medo de no seu grupo, na sua família, expressar com muita clareza quais são os valores do Evangelho. Não permita que entre na sua vida, na sua casa, na sua família, qualquer valor que contradiga aquilo que é essencial do Evangelho. Esta é a sua fé, esta é a minha fé. Nós precisamos preservá-la. O mundo faz muito investimento contra a fé, contra os valores do Evangelho. Por isso que todos os dias nós matamos o leão, como diz, Todos os dias a nossa fé é provada. Em todos os níveis, Um nível muito simples, que eu repito aqui sempre, porque isso é uma questão que a mim, que escuto muita confissão, me incomoda. E acho que todos nós sabemos o peso que isso tem. O tempo todo a gente ouve por aí, uns dizerem aos outros: deixa de ser bobo, aproveita, ninguém está vendo, vamos levar vantagem nisso. Isto é voz do demônio, não é de Deus, não vem de Deus essa voz. A sua consciência mesmo sabe que você não deve agir fora daquilo que é um valor que você acredita. Quando você, por exemplo, opta pela falsidade e pela mentira, você resolve o seu problema agora, mas você cria um problema enorme depois para resolver. Quando você é amigo da verdade, você cria um problema enorme na hora que você diz a verdade, mas à noite você dorme com a sua consciência leve. E não tem preço que pague uma consciência tranquila, nem uma cabeça de João Batista que rola. João Batista preferiu ser preso do que negociar a verdade que ele conhecia e que ele sabia. Nesse mundo que hoje nós vivemos, nessa política que hoje nós vemos diante dos nossos olhos, ser da verdade deveria ser um distintivo nosso de cristãos. Não admitimos nada que não seja transparente, verdadeiro, sincero, sem que a gente por aí fique preocupado se as pessoas estão ou não gostando daquilo que nós dizemos. Porque um cristão camaleão que fica mudando de cor a cada vez que se encontra com os outros não é cristão de verdade. Mantenhamos as nossas convicções. É claro que as nossas convicções têm que ser revistas sempre, porque às vezes a gente se agarra numa ideia que não é necessariamente algo que vem de Deus, que a gente acha que vem de Deus, mas não é dele. Uma leitura, por exemplo, errada do Evangelho pode criar um cristão com ideias obsessivas a respeito de coisas que Deus nunca defendeu.
Por isso é importante a gente ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, se deixar orientar pela interpretação legítima dessa palavra que nos é dada pelo magistério da igreja. Não sair por aí ouvindo qualquer interpretação da Bíblia, mas buscar de fato uma interpretação justa, fidedigna, que a gente encontra e sabe que encontra na igreja, e assim por diante. Mas hoje, celebrando juntos o dia em que João Batista entregou a sua vida por causa da verdade, peçamos a Deus que oriente as nossas mentes, as nossas consciências com o seu Espírito, para que nós como cristãos jamais deixemos de no mundo dar testemunho da verdade. Que Deus nos conserve com esta consciência e nos ilumine com a luz do seu Espírito.